Novamente, boa noite a todos. Vamos elevar o pensamento ao alto e nos conectar com a espiritualidade maior. E agradecer inicialmente ao Pai Celestial por tudo que nos concedeu, em especial a criação, a oportunidade de novamente estarmos aqui encarnados em trabalho contínuo de aprimoramento. Agradecer ao Mestre Jesus pelo seu evangelho de luz, pela doutrina consoladora, o Espiritismo, e por estar aqui conosco a nos ensinar com os exemplos, nos mostrar o caminho que leva ao Pai. Aos benfeitores espirituais que trabalham conosco continuamente para a nossa melhoria, nos intuindo, nos inspirando e nos ajudando nessa trajetória carnal. Ao nosso anjo de guarda, esse vigilante que caminha conosco em todos os passos. Enfim, quem seríamos se não contássemos com a ajuda desses nossos irmãos? Obrigado por tudo. E na noite de hoje, mais um estudo online e que a gente faça bom uso e procuremos colocar em prática os ensinamentos que nos vão ser passados. Assim é que abrimos nosso estudo com votos de muita paz para todos. Na noite de hoje, recebendo nosso irmão Robson Ferri, um velho conhecido nosso. Mas não é pela idade não, viu, gente? É pelo tempo que convive conosco. Então, e o tema é um tema da maior importância. Médiuns e mediunidade. Nós estamos tão envolvidos nisso aí. E ele hoje vai passar um pouco para a gente o que ele tem adquirido de conhecimento do tema. Esteja à vontade, Robson. Obrigado, meu amigo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Ari. Boa noite a todos, boa noite a todas, muita paz, que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. É sempre uma alegria poder estar de volta ao Consolador, essa instituição espírita que eu tenho um carinho especial, porque, como disse Ari, já há muitos anos eu frequento, já sou um velho conhecido, já faço parte da história do Consolador. Não se pode falar do Consolador sem falar de mim, viu, pessoal? Porque realmente eu tenho uma longa e grata trajetória nesse espaço em que a gente percebe que a humildade, o trabalho sério, constante da doutrina espírita tem sido vivenciado ao longo desses muitos anos que vocês atuam aqui. E hoje, em especial, ainda que de forma virtual, pois que na maioria das vezes nós estamos presencialmente, mas hoje, em especial, nós vamos falar virtualmente sobre esse tema, tão conhecido também, tão comum dentro das casas espíritas, mas às vezes pouco apreciado, ou então pouco compreendido e vivenciado por aqueles que assim atuam como sendo médiuns nas muitas atividades mediúnicas das casas em que atuam.
E acreditem ou não, para os neófitos, ou aqueles que não são muito dados à leitura dos princípios básicos da doutrina espírita, esta é a comunicabilidade dos espíritos, um dos princípios básicos da doutrina. Isso porque nós não podemos falar de espiritismo sem tocarmos nessa esfera, até porque o nascedouro do espiritismo, a origem para o surgimento da terceira revelação, se deu exatamente por uma ação organizada do mundo espiritual para o mundo material, chamando a atenção àquela época de 1848, a partir de então, 42, 48, da realidade pós-morte. Não que não se soubesse, não que se não acreditasse, ou até mesmo algumas investigações tivessem já sido feitas para a comprovação da imortalidade da alma, a continuidade da vida. Mas é a partir dos fenômenos de Radevilles, que a gente chamaria do pré-espiritismo, que de fato começa-se, a partir desse movimento organizado no mundo espiritual, a partir daqueles fenômenos conhecidos como as mesas girantes, ou os fatos espíritas, é que começa, de uma forma mais intensa e continuada, a despertar e a chamar a atenção àqueles fenômenos até então espaçados, até então descompromissados, que ocorriam aqui e ali, despontando para uma realidade para além do materialismo, de uma vida momentânea, material, na qual nós, à época, naquela tida encarnação, já vivíamos em busca tão somente dos prazeres ou necessidades espirituais. Mas a partir desses fenômenos é que, de fato, o mundo espiritual superior vai fazer com que nós olhássemos de uma forma mais diferente a respeito dessa fenomenologia, para que mais tarde, alguma coisa de 10 décadas depois, um pouquinho mais, um pouquinho menos, pudesse então surgir dentro desse contexto alguém que iria dar uma atenção especial e um direcionamento sistematizado a fim de que mais tarde, em 1857, pudesse trazer para nós como sendo marca inicial daquela que seria considerado como sendo a terceira revelação, visto que já tínhamos tido duas outras em períodos relativamente distanciados de 1.300, 1.500 anos depois, como sendo a de Jesus, 18 séculos antes, e a de Moisés, como a primeira, 13 a 15 anos antes da segunda, com o advento do Cristo entre nós. E que ficou conhecida essa, então, terceira revelação como sendo o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, que fundamenta-se basicamente na apresentação desta realidade pós-morte, já que, a partir das investigações do Leonês Hipólite Leon Denizar Rivaio, ficou conhecido como Allan Kardec, porque naquele momento em que ele inicia esse trabalho, e depois de todo o trabalho realizado da primeira etapa, que seria a elaboração do Livro dos Espíritos, inicialmente com 501 perguntas, e depois, mais tarde, com as que hoje nós conhecemos, 1019, ele vai trocar o nome de batismo por um outro que ele soubera ter tido quando de uma encarnação como druida, e ele vai, então, chamar-se Allan Kardec. Ele troca o nome de Hipólite Leon Denizar Rivaio para Allan Kardec. E, a partir daí, toda uma realidade surge para a humanidade, porque uma nova era passa a despertar para toda a humanidade da Terra, ainda que, a princípio, ficasse circunscrita à região
da Europa, mais precisamente na França, onde os eventos concorreram com mais intensidade, porque a época do século XIX, ali era o métier, onde tudo teria que ser passado para ser aceito e aprovado. Perdão, e Allan Kardec ali nascera em Lyon, e ele se formara, fora conhecido, se estabelecera pela notabilidade de professor, educador, magnetizador, que em sabendo dos fenômenos que estavam acontecendo, e convidado por um dos seus amigos, ele vai averiguar, embora não acreditasse nem em reencarnação em espíritos, mas na medida que ele vai assistir às ditas reuniões das mesas girantes, ele vai, então, tomando o pé da sua realidade missionária. E, a partir daí, ele entra de corpo e alma, deixando para nós um legado até então pouco conhecido por todos nós, em que pese as publicações de todos os livros, que não se circunscreve aos 5 que compõem as obras básicas, mas mais de 20 livros, a exemplo das revistas espíritas, o que é o Espiritismo, o Principiante Espírita, dentre outros, em que ele vai tratar a respeito da fenomenologia espírita. E por que todo esse caminhar, considerando que o tema de hoje é mediunidade e médiuns? Porque não dá para a gente falar sobre esse aspecto da doutrina espírita, conforme já dissemos, um dos pilares da doutrina, sem conhecermos um pouco a história, porque surge exatamente a partir desta dessa faculdade que é orgânica, na qual todos nós possuímos, de maior ou menor grau. Porque no livro dos médios, que é o terceiro livro das obras básicas, perdão, é o segundo livro das obras básicas, o livro dos médios, Kardec vai dizer no capítulo, e eu vou ser bem bem textual, ele vai dizer no capítulo 14, no item 159, o seguinte: ao tratar dos médiuns, todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem algum rudimento. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios, todavia, usualmente assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeito patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são, que nós vamos falar daqui a pouco, dessas variedades de mediunidade e, consequentemente de médiuns. Mas o que a gente quer trazer nesse primeiro momento da nossa fala é que sem esta faculdade, que é inerente a todos nós, que nós assim a chamamos de mediunidade, nós não teríamos o fenômeno mediúnico, porque o surgimento do espiritismo se dá exatamente a partir dessas investigações, cujo objeto de estudo para nós é exatamente o espírito. Portanto, e por esta razão, Kardec vai iniciar essa obra monumental, que é o Livro dos Médiuns, que trata exatamente, enquanto tratado, do tema do espírito. E ele começa com esse questionamento. E esse é o ponto de partida para entendermos mediunidade e médiuns. E o princípio que ele traz enquanto um questionamento é: há espíritos, e é algo que ainda, apesar de acreditarmos teoricamente nesta realidade,
não é de fato nem de todo investigado ou refletido. Por quê? Porque se nós, de fato, verdadeiramente acreditássemos que há espíritos e que somos espíritos, por certo, não viveríamos tanto quanto corpos. Porque o fato de acreditar que há espíritos ou a sobrevivência dele após a morte não nos afiança, não nos garante que nós vivamos como tal. Porque no nosso espectro de individualidade, corporalmente falando, nós tendemos muito mais para vivermos como corpos físicos, materiais, do que propriamente como espíritos. Haja vista que os nossos valores, os nossos comportamentos, as nossas atitudes e interesses na existência estão muito mais voltados para as coisas transitórias da matéria do que para as coisas essenciais do espírito. Daí porque sofremos muito mais pelas coisas que nós fazemos materialmente do que as nossas conquistas que realizamos espiritualmente na matéria. O espírito, para se manifestar no corpo, ele vai precisar de um outro corpo que nós chamamos na doutrina de perispírito. E é exatamente esse invólucro semimaterial que nós percebemos em relação àqueles que estão destituídos do corpo físico. Mas para tal, percebermos, para falarmos com eles ou nos comunicarmos, ou até criarmos condições para que eles se materializem, é preciso que haja um semicorpo, que é o perispiritual, que nós o vemos, e nós o identificamos como espírito. Então, na verdade, nós não vemos o espírito, nós vemos o corpo perispiritual, que abriga aquele espírito, que se manifesta através das reuniões mediúnicas. E esta faculdade, é por isso que nós iniciamos com essa reflexão, se há espírito, tal qual fez Kardec ao nos apresentar o Livro dos Médiuns, porque se eu parto do princípio de que não há espírito, não há necessidade de haver mediunidade. Não teria lógica Deus ter nos facultado a possibilidade orgânica de virmos mais ou menos médiuns, de sentirmos a sua presença, a sua influência na nossa experiência corporal, porque viveríamos tão somente a materialidade do corpo. Morreu, acabou. Não tem por que estabelecer essa relação de acreditar na vida após morte, já que não teria como dar continuidade, uma vez que espírito, teoricamente, para os que creem, não existe, ou não existem. Então, há espíritos, se a minha resposta é não, a gente encerra o nosso trabalho aqui. E não tem por que nós estarmos investigando ou até mesmo investindo no conhecimento, na vivência ética moral que o Espiritismo nolo oferece. Porque não há continuidade da vida. Não tem por que eu me tornar um homem de bem na existência, considerando que, se eu, quando morrer, não vai fazer diferença se eu for ser bom ou não, então é melhor e é mais preferível eu tender para as minhas necessidades transitórias, como muitos assim o fazem e que descreem na materialidade, na imortalidade da alma. Então eu vou viver tão somente para o aqui e agora, nas conquistas das coisas efêmeras. E a gente respeita e a gente vive porque foi Deus que assim o quis e a gente não vai contrariar a vontade de Deus, como muitos também assim vivem e acreditam nas suas crenças religiosas. Ponto. Mas se eu parto do pressuposto, do princípio de que há espírito, isso muda a lógica de pensar e de viver. Porque eu entendo que, se há espírito, há, consequentemente, uma continuidade da vida. Há, consequentemente, uma responsabilidade naquilo que eu faço na minha encarnação. E que eu tenho a possibilidade de entreter relacionamentos com o mundo espiritual. E aí, de várias formas. Dentre eles, é quando eu durmo, ou pelo menos o corpo dorme.
ele está ali descansando, mas eu, espírito desdobrado, eu saio e vou viver as minhas experiências oníricas a partir do desdobramento momentâneo do corpo físico. E aí eu vou me entreter, me relacionar com o mundo espiritual, onde, originalmente, de onde eu saí para onde eu retornarei após a morte. E encontrarei lá aqueles que me são afins. Então, quando eu estou sonhando e trago as imagens, embora hajam algumas alguns conceitos, algumas diferenciações, né? Não necessariamente tudo se dá dessa forma. Mas quando eu trago no sonho a lembrança de que eu estive com alguém, conhecido ou não, ou estive em determinados locais, é porque o espírito livre tem esse poder e essa capacidade de interagir no mundo espiritual. Embora nem sempre essa seja uma regra exata. Mas só para título de entendimento desse processo inicial. Então, se eu parto desse princípio, eu vou me responsabilizar pelos meus atos, considerando que eu entendo que há um prolongamento da vida material e eu estarei lá no mundo dos espíritos, mediante os conceitos da doutrina, conforme eu me constituí na vida de encarnado, porque a morte é apenas um prolongamento da vida corporal. Se aqui eu fui bom, me esforcei para tal, no mundo espiritual eu receberei as recompensas, digamos assim, de ter vivido com uma pessoa boa, um homem de bem, conforme Jesus nos propõe na parábola do homem de bem. Mas se eu for uma pessoa mal, consequentemente eu vou viver as consequências das minhas atitudes e dos meus erros, dos meus equívocos. Então, eu entendo que devo pautar a minha vida dentro de princípios e regras que estejam mais próximas daquela estabelecidas por Jesus, que é o nosso referencial e modelo de perfeição. Eu busco o meu processo ético de moralização, eu busco ser uma pessoa consciente dos meus deveres e das minhas obrigações, e vou vivendo, buscando estar mais próximo desse ideal, porque eu entendo que existe uma vida após morte e que eu posso, que é o que diferencia a doutrina espírita das outras doutrinas religiosas, que também são espiritualistas, que acreditam na imortalidade da alma, mas que têm conceitos diferentes de como acontece no mundo espiritual. Haja vista do que nós entendemos ou conhecemos a respeito da Igreja Católica, do céu, do inferno, do purgatório, das penas eternas. No mundo, na visão espírita, essa realidade do mundo espiritual é bastante e diametralmente diferente, porquanto os conceitos e as ideias são completamente opostas, ainda que haja em algum momento alguma aproximação, mas não tanto identificação. Pois bem, então, a partir dessa realidade, eu entendo que esses espíritos, aí a gente começa a contornar para o espiritismo, eu entendo que esses espíritos, embora imortais e sobreviventes à morte do corpo, eles podem, que é uma diferença de muitas doutrinas religiosas, voltar para dizer como eles estão, através das comunicações espirituais, que normalmente ocorrem nas casas espíritas, mediante os trabalhos que são realizados nas reuniões mediúnicas, porque existem outras doutrinas religiosas que atuam com mediunidade, que é esta faculdade humana, orgânica, na qual aquele que a possui mais intensidade poderá, dentro das suas especificações, comunicar-se com os espíritos. E é por esta razão que Kardec, no capítulo 14, já citado dos médiuns, no livro dos médiuns, ele vai trazer, a partir do texto que nós lemos, e que diz que todos nós somos mais ou menos médiuns, as principais aptidões para o fenômeno desta ordem mediúnica, quando ele diz assim, as principais são tipos, né, as tipologias de médiuns e de mediunidades. As dos médiuns
de efeitos físicos. Eu não vou me ater por conta do tempo, eu vou só fazer as citações, porque eu quero trabalhar mais 2 textos que nós temos aqui. Existe a dos médios sensitivos ou médios impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, dos pneumatógrafos, a dos escreventes ou psicógrafos. São as variedades de mediunidades ou de médiums, e que muitos de nós trazemos, uns mais, outros menos, algumas dessas variedades. Eu posso ser, embora não seja particularmente, mas eu posso ser um médium vidente e um médium audiente. Eu posso ser um médium de efeito físico e um médium psicofônico ou um médium psicográfico, no sentido de dar a comunicação. Então, existem essas variações, mas nós temos, enquanto médios, nós temos uma característica particular para esta ou aquela mediunidade. Até aí, tudo bem? Então, vamos seguir. A partir dessa realidade, Kardec vai discorrer, nesse capítulo ainda, um pouco dos conceitos de cada um desse tipo de médios. Então, médios são aqueles espíritos que reencarnam e que, no seu processo existencial, vão apresentar, normalmente a partir da segunda fase da vida, quando alguns já apresentam na infância, mas na juventude, na pré-adolescência, na juventude, já trazem os lapsos dessa mediunidade, de vidência, de audiência, precisando de todo um acompanhamento e orientação para não enlouquecer, não achar que é loucura, para não surtar também, ou achar que é coisa do demônio, precisa de um esclarecimento e orientação para serem tratados, orientados, para que mais tarde, quando já adultos, a partir dos 18 anos, eles possam, então, atuar como médios, se assim for essa característica, com as orientações que a doutrina espírita nos oferece, a fim de que possa conduzir, e a mediunidade hoje, para a maioria de nós, é de prova, ou seja, ninguém é médium porque é bonzinho, porque é um espírito superior. Normalmente, ser médium, porque a partir da mediunidade e da prática mediúnica, nós vamos saldando os nossos débitos para com a lei. Já não é mais o olho por olho, dente por dente, é uma oportunidade de resolvermos as nossas implicações do passado a partir de uma ação no bem, tratando e ajudando aquelas pessoas que nós cometemos algum tipo de delitos ou espíritos que estão na mesma faixa etária que a nossa, da ignorância, do desconhecimento da lei de Deus e que precisam ser orientados para que eles continuem no processo de evolução. Então, sinteticamente, e nesse ponto aqui do Livro dos Médiuns, que deveria, embora não seja um livro que deveria ser estudado por todos aqueles que trabalham ou não nas reuniões mediúnicas para entender o fenômeno e, como tal, poder orientar e aconselhar aqueles que são tidos como médiuns. Porque a casa espírita, dentro dessa vertente de hospital, busca tratar dos enfermos, dos doentes. O Cristo disse que não veio para os sãos, mas para os doentes. E, como tal, nós, enquanto seus auxiliares, padioleiros, como diria Mahatma Gandhi, do mundo espiritual, precisamos ajudá-los, precisamos orientar esses indivíduos encarnados e desencarnados, porque estejamos no corpo ou fora dele, nós somos todos espíritos. E a nossa conduta espírita, como médiuns, deve ser baseada exatamente nesse princípio e nesses valores, tá? Coisa que também nós não fazemos na maioria das vezes. Nesse livro, que é conhecido de muitos, que chama-se Entrevistando Allan Kardec, de autoria de Sueli Caldas Schubert, ela vai pegar vários temas da literatura espírita
e vai fazer perguntas a Allan Kardec. Eu, particularmente, gosto muito desse livro e sempre que possível eu me sirvo dele, porque ela faz as perguntas como se estivesse entrevistando Kardec, e a resposta não é dela propriamente. E aí está o valor da obra também. Mas é porque ela vai buscar dentro da literatura espírita, dessas obras básicas, e algumas complementares, ela vai buscar as respostas que o próprio Kardec dera na construção do Pentateuco Espírita ou dessa terceira revelação. Ou seja, são perguntas, são respostas que são atribuídas ao próprio Allan Kardec, porque ele, em algum momento, nessa construção das obras básicas, ele escreveu, anotou e trouxe para nós em um desses 5 livros, ou alguns outros que ele fizera, a exemplo das revistas espíritas, aqui já citados. E ela não poderia deixar passar batido o tema mediunidade, porque depois de reencarnação, ou até mesmo mais do que reencarnação, em algumas casas, é o tema que mais se trabalha nas casas espíritas. De vez em quando eu vejo nas redes sociais algumas postagens do tipo, aquelas imagens. Tem 2 filas. A fila do tratamento das cirurgias espirituais ou dos tratamentos espirituais longeva, né? Longa, imensa. E quando tem lá a fila ou a porta para os grupos de estudos ou para as reuniões doutrinárias, tem gatos pingados. 1 ou 2 pequenininhas, porque as pessoas, nós espíritas, ainda estamos muito mais presos ao fenômeno, à fenomenologia, do que propriamente ao estudo, à compreensão da doutrina. E a gente só é capaz de desenvolver bem o fenômeno mediúnico como médium se eu tenho um conhecimento teórico basilar do fenômeno. Como é que eu quero ser um meteorologista se eu não entendo nada de meteorologia do tempo? Se eu não observo o tempo, se eu não conheço? Como é que eu quero ser um exímio químico, trabalhar no laboratório, se eu não conheço a composição como é que a gente chama? Agora eu me esqueci. Da tabela periódica, né? A gente precisa ter um conhecimento básico para, na prática, colocar aquilo que, teoricamente, eu aprendi. É como na doutrina espírita. Muitos se arvoram a falar sobre a doutrina sem sequer ter livro, as obras básicas, o livro dos espíritos, sem estar na própria vivência do dia a dia das casas espíritas, dos estudos. Então, não dá para ser médio porque tem mediunidade, e às vezes o fenômeno desponta antes do estudo, mas não significa dizer que eu tenho que ser jogado numa sala mediúnica para dar comunicação. Eu preciso conhecer do fenômeno, para entender o fenômeno, para me compreender enquanto médium, para poder atuar da melhor maneira possível dentro da casa espírita como médium, porque o trabalho mediúnico é um trabalho de socorro, de orientação, no qual os médiuns, assim como os doutrinadores, e quando falamos aqui de médiuns, nós incluímos os doutrinadores. Como é que eu posso fazer uma doutrinação, que hoje chama-se aconselhamento, o atendente fraterno? Como é que eu quero ser esse dialogador? Me veio aqui a palavra. A gente muda a nomenclatura, mas permanece com os mesmos equívocos de antes, né? As posturas. Então, como é que eu quero ser um dialogador na reunião mediúnica se eu não sei nada de espiritismo, se eu não entendo nada do evangelho, se eu não entendo nada de mediunidade? Vou falar abobrinhas, vou brigar com o espírito, como normalmente nós vemos. E se eu não conheço também da minha faculdade, ela tornar-se-á, mais cedo ou mais tarde, um trabalho anímico, percebe? E a gente diz que às vezes é do espírito. Na verdade, não é do espírito, é uma deseducação do médium. A exemplo de bater na mesa, de xingar, de falar alto, de quebrar os objetos, as cadeiras, de contrapor ao que está sendo proposto. Enfim, muitas vezes é
desconhecimento do médium ou um comportamento habitual no dia a dia que é uma ação anímica. Um médium que tem, por exemplo, o hábito de ir à reunião mediúnica quando quer, quando está carregado, quando quer se descarregar, quando tem vontade, não pode trabalhar qualitativamente no trabalho mediúnico, que só atende o espírito que ele acha que deve, só dá comunicação de espírito superior. Ainda hoje, 20, 30 anos depois, a gente ainda fala dos mesmos vícios e equívocos de 30 anos atrás, quando, teoricamente, se poderia ter esse tipo de conduta, porque não se tinha tanto conhecimento nem livros que pudesse favorecer o entendimento. Mas hoje, com toda essa atualização do mundo espiritual e do mundo material sobre o tema, não dá mais para ser aceitável médios que tenham comportamentos equivocados que fogem ao padrão do aceitável dentro da doutrina. Claro que quando o médio está começando, é perfeitamente compreensível, mas é preciso que o coordenador esteja ali para orientá-lo a mudar de conduta. Aí é possível. Mas manter, por parte do coordenador, do trabalho mediúnico, o comportamento equivocado é falha nossa, é falha do trabalho da reunião mediúnica. E não adianta querer dizer também que foi preparado e programado pelo mundo espiritual. Também não é verdade. Não é correto, pelo menos. Por quê? Porque a gente precisa entender que os espíritos trabalham mediante com a limitação e o conhecimento que se tem dos trabalhadores. E eles respeitam a conduta. Agora, os bons espíritos e os coordenadores espirituais sérios não permanecem em reuniões mediúnicas cujos médios não se trabalham, não se conhecem, não promovem o desenvolvimento qualitativo dos seus trabalhos. Eles se retiram, respeitam e deixam a cargo de que os espíritos brincalhões, obsessores, pseudo-sábios conduzam como médios ou como coordenadores espirituais a reunião mediúnica. Aí é um balaio de gato, como a gente diz no popular. Então, voltando ao livro de Sueli Caldas, ela vai tratar tanto de mediunidade quanto de médios. Como são muitas perguntas e muitas respostas, me permitam trazer aqui algumas delas, seja de um, seja de outros, dentro do tempo que ainda nós temos para poder trabalhar um pouquinho essa questão ainda. Ela começa dizendo assim: as manifestações dos espíritos ocorrem em toda parte e nada pode impedi-las. Isso significa que os tempos preditos são chegados. E aí, Kardec, que está lá no Livro dos Espíritos, conclusão no item 8, vai dizer: a luz surge por toda parte. É todo um mundo novo que se desdobra às nossas vistas, assim como a intervenção do microscópio, a invenção dele, nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, de que não suspeitávamos, assim como o telescópio nos revelou milhões de mundos de cuja existência também não suspeitávamos. As comunicações espíritas nos revelam o mundo invisível que nos cerca, nos acotovela constantemente e que a nossa revelia toma parte de tudo que fazemos. Ou seja, os espíritos estão aí, mundo afora, apresentando-se. Por isso que na questão 459, em resposta a Kardec, a pergunta que foi feita, os espíritos disseram que sim, os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Sim, muito mais do que imaginais. E às vezes de ordinários, de primitivos, são eles que vos dirigem, porque eles estão em toda parte. A mediunidade em si não é uma exclusividade, nunca foi, porque antes dele, do espiritismo, já existia do espiritismo. Não é exclusividade do espiritismo. É um fenômeno natural que o espiritismo, como tantos outros, se apropria para nos revelar a vida fora do corpo físico. Diferentemente das outras doutrinas religiosas espiritualistas, porque Kardec vai dizer que antes de ser espírita é preciso que seja espiritualista. Para se acreditar nos espíritos, é preciso antes
acreditar na vida espiritual, que é uma condição para ser espiritualista. Todas as religiões são espiritualistas, mas nem todas são espíritas e trabalhem com a mediunidade. Agora, o direcionamento que se dá à mediunidade e a forma como se lida com essa realidade espiritual é tão diversa quanto é o número de religiões que atuam como tal. Diferentemente dessas outras, embora respeitando conceitualmente todas elas, mas o Espiritismo nos traz pelo racional, pela lógica, pelo filosófico, pelo conceitual, fundamentado na experiência, por isso que é ciência, filosofia e religião. Então, no formato ciência, há toda uma pesquisa metodológica que acompanha, que avalia, que observa a realidade do mundo espiritual. Ela é progressista, ela é aberta a críticas à própria investigação do método, mas que ainda hoje a ciência oficial não encontrou nada que fosse contrário ao que o Espiritismo atestou há 164 anos atrás. Então, essa é uma das perguntas. Outra pergunta sobre mediunidade. Aqueles que combatem o espiritismo costumam dizer que nós, espíritas, inventamos toda essa questão de espíritos, que inventamos os médios. O que quer dizer a esse respeito? Olha o que está dito por Kardec, deixa eu ver aqui onde. No Livro dos Médios, capítulo 23, no item 244. Não foram os médios nem os espíritas que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram haja espíritas e médios. Porque, se não fossem os fenômenos espíritas, Kardec não teria surgido na história da humanidade. Ele ficaria na história da humanidade como um francês educador que ajudou na base do conhecimento da língua francesa, que ainda hoje é respeitado, e que também estaria nos anais da história como magnetizador. Então, deixa eu só pegar a linha do raciocínio aqui. Ele diz no texto, foi os espíritos que inventaram os espíritas e médios, não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens. É claro que há espíritos desde quando há homens. Por consequente, desde todos os tempos eles exerceram influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade, dentro do princípio do bem e do mal, que é também um binômio que sempre existiu, essa dualidade. A faculdade mediúnica não lhes é mais que um meio de se manifestarem. Em falta dessa faculdade, fazem-no por 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Seria, pois, erro cresce que só por meio das comunicações escritas ou verbais exercem os espíritos sua influência. Claro que não. E aí nós temos os tipos de mediunidade, a exemplo dos fenômenos físicos, exatamente a partir deles é que surgem aquelas mesas girantes e todos aqueles fenômenos para chamar a atenção dos homens quanto à realidade da vida espiritual, que não foi nem pela psicografia, nem pela psicofonia, mas foram pelos efeitos dos levantamentos das mesas, das cadeiras, dos copos e tudo mais que eles poderiam fazer para chamar a atenção, jogar pedra no telhado dos outros, promover o apagar, o abrir de luzes e o abrir de portas e de janelas, são fenômenos físicos, apropriando-se de mediunidade daqueles que tinham ectoplasma para poder produzir o fato. Mas fechando o texto, ele diz assim: essa influência é de todos os instantes, e mesmo os que não se ocupam com espíritos, ou até não creem neles, estão expostos a sofrê-las. São chamados médios inconscientes.
são chamados materialistas, são chamados de outras denominações religiosas, mas que não comungam com a doutrina. Por exemplo, nesse domingo agora, os que passou, no canal Roteiro Espírita, pela manhã, que alguns participam e conhecem, nós trabalhamos, nós estamos estudando o livro Céu e Inferno, já na 42ª semana, me parece, quase um ano de trabalho, de estudo. E na semana passada, nesse domingo, nós iniciamos o capítulo, salvo engano, é o capítulo 15, agora eu não me recordo, não. É o capítulo 12, acho que é o 12, que trata sobre a proibição de Moisés sobre a conversar com os mortos. É que eu não sei exato, deixa eu pegar aqui. Está aqui. O capítulo 14 que nós estamos, da proibição de evocar os mortos. É o capítulo 11, nem o 12, nem o 15, é o 11. Da proibição de evocar os mortos. Aqui nós vimos, e vamos continuar agora no próximo domingo, a partir de 8 horas, fica aí o lembrete para quem quiser acompanhar, no canal Roteiro Espírita. Inscrevam-se. Nós vimos o porquê que Moisés proibiu a comunicação com os mortos, do evocar. Não é porque ele acreditasse que não existia o espírito nem mediunidade. Ele não estaria indo contra uma lei natural. É porque ele entendia que aqueles médios de então, os pitões, as pitonisas, os magos, os feiticeiros, utilizavam-se do fenômeno mediúnico, da mediunidade que possuía, para barganhar com os céus, para fazer favores, prestigiar aqueles que pudessem pagar as oferendas, ou que pudessem comercializar o fenômeno da mediunidade. Por isso Jesus disse, dai de graça, que de graça recebeste. Nós não vendemos os trabalhos mediúnicos, não cobramos por isso, porque é uma faculdade gratuita que nós recebemos do Pai, para fazer dela motivo de elevação moral e espiritual, favorecendo os espíritos encarnados e desencarnados. Mas quantos são que ainda hoje se utilizam do fenômeno mediúnico para cobrar as suas atividades? Mas que não é algo que está da nossa seara. Então, dentro dessa resposta, nós vemos que não foi o Espiritismo que inventou médios e mediunidades. Eles já existiam porque é um fenômeno natural, e sempre existiram médiuns e sempre existirá mediunidade, porque é do próprio homem, é do próprio ser. E quanto mais evoluído, moralizado, ele direciona a sua faculdade para o bem, para o belo e para o espiritual, para o divino, na verdade, tá? E só para a gente fechar, deixa eu pegar essa última aqui. Ele diz assim, a mediunidade e a manifestação dos espíritos estão circunscritos a certas camadas da sociedade, talvez mais preparadas ou mais merecedoras, é a pergunta de Sueli, com relação à mediunidade e à manifestação dos espíritos. Estão circunscritos a certas classes sociais, talvez ela provoca mais preparadas intelectualmente ou mais merecedoras moralmente, diz então Kardec, também no Livro dos Médiuns, do capítulo 24, no item 12. A mediunidade é conferida sem distinção, independentemente de raça, de cor, de etnia, de idioma, não importa, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são esses últimos os doentes que necessitam de médicos? Não são esses últimos que necessitam de médicos? Pergunta. Por que o privaria a Deus, que não quer a morte do pecador, do socorro que o pode arrancar do lameiro? Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-los, de modo mais vivo do que se o recebessem diretamente.
Deus, em sua bondade, para lhes poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Está lá no capítulo 24, essa fala. E com relação aos médiuns, me permitam também duas perguntas aqui que eu penso serem interessantes para nós. Há uma pergunta, inicia Sueli nesse capítulo Médiuns. Há uma pergunta que as pessoas fazem comumente. Todos somos médiuns? Nós já trabalhamos um pouquinho ela. Está no livro dos médiuns, introdução. Diz Kardec, se bem que cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium, tais qualidades existem em graus muito diferentes, e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir, se verifiquem à vontade. Olha como diferencia esse texto daquele outro que nós lemos no capítulo 14. O que ele quer dizer aqui, na introdução do Livro dos Médiuns, é que nós trazemos em germes essa faculdade, que no decorrer do processo nós vamos desenvolvendo. E esse fenômeno, ou essa mediunidade, ela existe em graus muito diferentes uns dos outros. Na seguinte, para a gente fechar, ela questiona como o Espiritismo considera o médium. Esse é um ponto importante, já que estamos trabalhando mediunidade e médiuns. E Kardec também vai dizer aqui, agora no Evangelho segundo o Espiritismo. Olhe como o tema perpassa em toda a codificação básica. Livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e também o livro A Gênese, e também no livro O Céu e o Inferno. Em particular, essa que nós citamos, da proibição de evocar os mortos, vai tratar sobre esse tema. Mas especificamente no Evangelho, no capítulo 19, no item 10. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem esses últimos a falta dos órgãos materiais pelos quais transmitem suas instruções. Daí vem serem dotados de faculdades para esse efeito, no caso, os médiuns. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima, viu, senhores médiuns do Consolador, como da Cobem? São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há os que, por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto falte, e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade, a mediunidade que lhes foi concedida, se a empregarem em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazionados dão maus frutos, se recusam a utilizá-las em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmo, melhorando-se, são quais a figueira seca. Conforme dissemos, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Aqui é um resumo bem feito por Kardec, ou pelos espíritos, para falar sobre os médiuns. Como deve ser a nossa conduta perante esta realidade. Há muito a ser falado, mas o tempo é bem exíguo, então não dá para a gente aprofundar. Mas eu queria trazer essa última. Em uma reunião mediúnica, porque tem muito a ver com a nossa realidade, a presença de um médium obsidiado
poderia comprometer o trabalho? Pergunta a Sueli. E Kardec vai dizer no Livro dos Médiuns, no capítulo 24, no item 328. Insistimos nesse ponto, porque, assim como esse é um escolho para os médiuns, também o é para as reuniões, nas quais importa não se confie levianamente em todos os intérpretes dos espíritos. O concurso de qualquer médium obsidiado ou fascinado lhe seria mais nocivo do que útil. Não devem eles, pois, aceitá-lo. E é interessante porque, às vezes, a pessoa apresenta um nível de mediunidade, chega na casa com determinados chiliques, com determinadas características mediúnicas, e o orientador, o presidente, o diretor da mediúnica, ou ainda do departamento mediúnico, vai analisar o entrevistador, o dialogador, o atendente fraterno, vai ver assim, você é médico, você tem que trabalhar na reunião mediúnica. E aí encaminha o sujeito, a criatura, diretamente para o trabalho mediúnico, sem ter nenhum conhecimento. Assusta a criatura ou então falsamente começa a dar comunicações. Não há um preparo. Por isso que antes há todo um trabalho voltado de orientação, de conhecimento da doutrina, de estudo, para preparar aquela alma para o trabalho futuro de mediunidade. Um passe, um estudo, as reuniões doutrinárias são tratamentos espirituais para todos os médiuns que chegam, que já estão na casa espírita, como sendo um caminho, um antídoto de tratamento e de ajuda espiritual. Porque, do contrário, não funciona. Vai ser um trabalho anímico, ok? Para a gente fechar, eu queria só trazer mais um livro, fazer uma referência desse livro aqui, ó. Deixa eu ver se aparece. Parece não. Chama-se Falando de Mediunidade, de Odilon Fernandes, por Carlos Barceles. Eu gosto particularmente muito desse livro. Já trabalhamos esse livro na nossa reunião mediúnica de terça-feira, todo ele, sabe em que ano? 2005. Comecei, eu sempre coloco a data que eu começo um livro, começo a ler. Grupo Mediúnico, começamos dia 22/2/2005. Conta aí quantos anos já tem. Quase 20 anos nós iniciamos o estudo desse livro. E, particularmente, comecei em janeiro desse mesmo ano o estudo desse livro. Ou seja, já me acompanha há quase 20 anos. E eu tenho, assim, um carinho especial, porque são mensagens curtas, mas profundas a respeito de médiuns e mediunidades. A de número 2 chama-se Oportunidade Mediúnica, perdão, Oportunidade Máxima. Eu li essa mensagem em 19/1/2005. Vou pegar alguns trechos, não vou ler toda ela. Para o médium, não existe melhor aprendizado na sua atual existência do que o exercício da mediunidade com Jesus. Não é simplesmente dizer que vai trabalhar para Jesus, mas é se trabalhar e merecer trabalhar com Jesus. Por isso mesmo, o médium que foge ao cumprimento do dever é semelhante ao aluno que deserta da lição necessária. Que nossos irmãos, mais adiante ele vai dizer, que nossos irmãos médiuns reflitam sobre esse aspecto de que, para cada um, a mediunidade é uma inesgotável fonte de bênçãos. O sensitivo deve estar atento para receber a lição assimilada e assimilá-la. Não se trata tão somente de favorecer o diálogo dos encarnados com os desencarnados, pois a mediunidade oferece muito mais. As suas percepções se ampliam de maneira admirável. Há para ele, para o médium, a possibilidade maior de compreender a dor do semelhante e de atender aos convites de solidariedade na prática do bem. A mediunidade não deve ser vista pelo médium como se fosse uma entidade estranha de si mesmo. Ela é como companheiro de lides medianímicas
trouxesse dentro de si um livro de páginas constantemente abertas de uma escola em que professores eminentes lhe prelecionassem o melhor caminho. E fecha o texto dizendo: quando o médium, anotem, senhores médiuns, quando o médium finalmente se conscientizar de que o exercício da mediunidade, sob os auspícios da doutrina espírita, é uma oportunidade máxima de aprendizado e redenção espiritual, sem dúvida que cumprirá o seu dever com alegria, com perseverança e com devotamento. Ok? E é por essa razão que André Luiz, no livro Conduta Espírita, me parece que a mensagem de número 4, vai trazer para nós, pela mediunidade de Valdo Vieira, esse tema, os médiuns. Como deve ser a conduta? E eu fecho o trabalho de hoje falando sobre o tema, trazendo essa reflexão. Que cada um de nós, enquanto médiuns, ostensivos ou não, nos perguntemos como deve ser a conduta espírita do médium. Porque ser médium todo mundo é, mas são poucos que são médiuns espíritas. E raros são aqueles que são médiuns espíritas que trabalham com Jesus, para Jesus e por Jesus. Porque muitos estão na reunião mediúnica para o seu bel prazer unicamente, para os interesses pessoais, para se auto-vangloriar que são médios, que vê espíritos, que só atende supostamente entidades superiores, que escolhe qual tipo de espírito vai atender, por aí vai. Então não adianta apenas estarmos falando sobre mediunidade e médium, ou médios e mediunidade. É preciso que nós reflitamos como tem sido hoje, enquanto médiuns, na casa espírita e no mundo. Porque nós não somos médios apenas dentro da casa mediúnica ou dentro da reunião mediúnica. Eu sou médium quando eu estou no social, eu sou médium quando eu estou no trânsito, e eu digo que hoje a melhor reunião, a reunião maior mediúnica que existe no mundo chama-se trânsito, no trânsito, como motorista, na via, né, do trânsito. Eu sou médium quando estou no ambiente de trabalho, eu sou médium quando estou na casa espírita, eu sou médium quando estou dormindo, quando estou me relacionando familiarmente com os meus entes, porque mediunidade não é apenas dar comunicação, escrever pelos espíritos, é se deixar conduzir psiquicamente pelos espíritos. Como médios, nós somos uma antena de rádio que captamos, sintonizamos com os espíritos. Mas aí eu encerro com essa fala de João, o evangelista. Meus filhos, não acrediteis em todos os espíritos, mas antes vejais se eles vêm de Deus. Porque, disse o Cristo, haveria muitos falsos cristos e falsos profetas. Portanto, ser médium não é garantia de estar a serviço do Cristo. Ser médium é apenas para dizer que temos compromissos com a lei de Deus e que Ele, por misericórdia, nos colocou, nos favoreceu com a mediunidade para o serviço de redenção, a causa de evangelização para as almas ainda em condições enfermas, como enfermos, ainda somos nós, todos médicos. No mais, muita paz, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, quando se fizer possível. Com você, Ari, com você, Antônio, com vocês. Obrigado a todos e a todas. Obrigado a nosso irmão Robertson, que nos trouxe. É um tema que a gente conhece alguma coisa, mas que é sempre bom a gente estar atualizando.
Obrigado, Robson. Infelizmente, a gente não pode continuar batendo esse papo por mais tempo, né? Porque é um assunto assim, muito amplo que daria para ficar ali a noite toda falando, né? Mas a gente não tem tempo. A gente vai passar agora para a segunda parte, que é a nossa irradiação. Obrigado e até a próxima vez, Emerson. Nós que agradecemos a todos os amigos pela confiança, pelo carinho, pela atenção. Até a próxima. E Tá que bom? não demore, viu, Thalita? Só não falar com o Antônio Cisa, que está aqui, ó, Cecília, que está aqui nos vendo. Que os bons espíritos possam lhe assistir para você continuar seu trabalho. Obrigado, amigos. Então, gente, Tchau, Robson. vamos passar a parte da irradiação. É, Ali quem vai abrir o livro ali? Maria Rosa, por favor, abre aí o Fonte Viva. Ari? Rosa, Tá bom. Tá me ouvindo, Ari? sim, Me permitam, antes de vocês começarem, eu queria pedir licença sim, para diga. tirar, Rosa, porque eu tenho uma atividade daqui a pouco, já são 9h30, e aí eu vou precisar sair aqui um pouquinho. Pode ser? pode ser. Tá bom? Fique à vontade, meu jovem. Obrigado a todos e até a próxima. Até a Desculpa aí, próxima. viu? Um abraço. Ei. Estímulo fraternal. 73. Estímulos fraternal. Ouviu, Ebony? Esteja com a palavra. Ouviu, Eva, ouviu, Maroca. Estímulo fraternal, capítulo 673. Evani, pode ler. Ei, Pode ok. ler. Estímulo fraternal. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Paulo. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem possibilidades de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criança sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa.
Pensa nos corações maternos, torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe de vez em quando o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tens braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Sê o anjo da fraternidade para os que te seguem, dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Para reler? Não precisa. É para reler? Temos tempo para mais uma leitura, Eliane. 9 e 12. Melhor alguém fazer um comentáriozinho. É porque, se a gente parar para analisar, é autoexplicativo, muito autoexplicativo esse texto. Então, alguém quer fazer uma breve comentário? Eu vou abrir o comentário da seguinte forma. Na primeira frase, primeiro parágrafo, já nos chama a atenção. Não te julgue sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Então, nunca nos julguemos sozinhos, porque a espiritualidade está sempre disposta a nos ajudar. Tenhamos certeza disso, gente. Agora, vai depender de nós com que espírito a gente vai estar em sintonia. Através dos nossos pensamentos e das nossas ações. Se a gente faz o bem, se a gente pensa, eleva o pensamento para coisas boas, se a gente é caridoso, então os bons espíritos vão estar sempre nos ajudando a fazer a caridade necessária para trilharmos em direção ao Pai. Não tenhamos dúvida disso, gente. E eu marquei mais aqui um trecho
é possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Quando a gente se preocupa com a dor dos outros, a gente não tem tempo para sentir as nossas dores. Quando a gente pensa em fazer o bem, ajudar os sofredores, a gente sofre menos porque a gente não tem tempo para sentir as nossas dores. Interessante isso, né? Muito interessante. Moacir, quer falar alguma coisa, meu jovem? Eu estou vendo você aí. Não, Cecílio. Ô, esse menino, Ari, estou gostando de ouvir você falar. Sabe? Pode seguir. É isso mesmo que a Ari falou, né? Boa. Quando a gente olha assim em volta e vê os problemas dos outros, tantas coisas outras acontecendo, tantas coisas que não são assim normais, tantos problemas, tantas dificuldades, tanta gente passando fome, tanta gente doente, tanta gente em sofrimento aí. E a gente, quando vê essas coisas todas em volta da gente, a gente diz, poxa, meus problemas não são nada. A gente termina esquecendo dos nossos problemas, né? E lembrando que tem um monte de gente ao nosso redor que tem mais problemas do que a gente, está sofrendo muito mais, está muito mais em dificuldade, como o parágrafo que a Ari falou. Ele diz, isso aqui diz tudo. Isso aqui diz tudo. Ele ainda diz aqui, se tens braço para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas sem coragem para amparar ninguém. Quer dizer, qualquer coisa que a gente faça pelo nosso irmão é sempre bom, coisa boa, né? Ajuda a estender a mão para levantar do chão, dividir um pão, pagar uma passagem no ônibus. Qualquer coisa que a gente faça assim, mesmo pequena para ajudar, já é muita coisa, é coisa muito importante. Então é isso. Vamos olhar assim, sempre volta quando estivermos cheios de. Estou falando, quando eu falo vamos olhar, é porque eu penso logo em mim. Se vem assim com dificuldade, com problema, sofrendo por algum motivo, às vezes assim meio desesperado, aí olha assim, dá uma olhadinha assim para trás, ao seu redor, ou então pensa assim, lembra das pessoas que a gente já conhece, que a gente sabe que está passando por problemas bem mais sérios do que esse, que aí a gente acaba se envolvendo no problema do outro, pensando no que ele está passando, querendo ajudar, e esquece dos nossos. Vai achar que o nosso é besteira, é fichinha. Pronto, Aliane, continue com a palavra. Vai botar a musiquinha aí? O som já vai entrar. Vamos nos preparar. Então, vamos nos preparar psicologicamente para fazermos a nossa parte neste momento. Esse trabalho é muito importante, que a gente limpe as nossas mentes, os nossos pensamentos, foque só em coisas boas, em bons pensamentos, em coisas boas que a gente vê, coisas boas que a gente vê as pessoas fazerem, coisas boas que estão ao nosso redor. Esqueçamos do orgulho, da vaidade, da inveja, e pensemos no amor, na caridade, na paz. Porque é muito importante para esse trabalho que a gente esteja realmente focado
porque nós vamos estar irradiando coisas boas para as pessoas que nos solicitaram oração, para as pessoas que nós sabemos que nesse instante estão precisando muito de nossa ajuda e nem sempre a gente pode dar uma ajuda material, mas essa parte espiritual com oração, isso é uma coisa que nós podemos fazer sempre, a qualquer momento, é só ter aquela boa vontade, estar com vontade de fazer, de ajudar realmente a um irmão. E orar também por nós mesmos, né? Nós também precisamos de oração. Precisamos estar bem para poder mandar energias boas para as outras pessoas. E nesse instante, o mais importante de todo esse nosso trabalho é a oração pela paz no mundo, pela paz em nossos lares, pela paz em nosso bairro, pela paz em geral, não só para nós, mas para todo o mundo. Essas nossas orações, esses nossos pensamentos no bem e na paz possam se espalhar junto com outras tantas pessoas que estão irradiando e pedindo paz no mundo. Então, vamos orar e concentrar as nossas orações na paz no mundo. Vamos relaxar, tentar nos sentirmos assim bem leve, receptível às orações, aos fluidos derramados sobre esta sala nesse instante, pedindo ajuda dos guias espirituais da nossa casa de oração, o Consolador, e junto com a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, estão trabalhando pela paz, pela saúde no nosso planeta. Por todas aquelas pessoas que nesse instante estão acometidas de algum tipo de enfermidade, aquelas que se encontram nos leitos dos hospitais, que se encontram nos manicômios, nas casas de repouso, nas penitenciárias, aqueles nossos irmãos que se encontram em situação de rua, vibremos por todos eles. Vibremos por todas as pessoas que se encontram nesse instante, aqui nesta sala, por todos os seus familiares, amigos e vizinhos, onde quer que se encontrem nesse instante. Vibremos por todos eles. Vibremos por todas aquelas pessoas cujo nome se encontra na nossa casa de oração. Todas as pessoas que nos solicitaram uma oração. Vibremos por todos os trabalhadores, por todos os frequentadores, por todos os assistidos, pelas crianças da nossa casa de oração. Que os guias espirituais da nossa casa os protejam, iluminem seus caminhos, fortalecendo-os na fé, no amor, livrando-os das maldades e das tentações. Vibremos por todos aqueles
frequentadores da nossa casa que nesse instante não estão podendo participar das reuniões, mas estão sempre ligados nos nossos estudos, nas nossas reuniões, sempre ligados na nossa casa de oração. Neste momento, pedimos aos nossos guias espirituais, do Consolador e Dr. Bezerra de Menezes com sua equipe de trabalhadores incansáveis, que fluidifique a nossa água. E que ao bebê-la, ela possa nos fortalecer, ela possa fortalecer o nosso corpo físico, psíquico e mental. E nesse instante, elevemos nossos pensamentos a Deus. Só a Deus nesse instante. Deus, Pai Todo-Poderoso, e a todos os seus filhos, cuida e quer bem igualmente. A todos, Ele protege, Ele ampara, Ele ilumina os caminhos igualmente. Que possamos agradecer pelas suas bênçãos de paz, de amor, de misericórdia, por fortalecer a nossa fé, por fortalecer a nossa fé na doutrina espírita, por nos trazer a paz, a luz, por jamais nos deixar faltar o pão de cada dia. Que a paz do Mestre continue em nossos lares e que as bênçãos recebidas nesse instante por esta sala, que seja compartilhada por todos ao nosso redor, por todos que residem, que circulam em torno do nosso lar e nas proximidades da nossa casa de oração. Que todos eles recebam essas bênçãos de paz, de luz, de saúde. Saúde, saúde, saúde. Obrigada, que a paz do Senhor permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. E convocamos nosso irmão Moacir para fazer a prece de encerramento. Ok, Ari, vamos encerrar os nossos trabalhos, né? Nossos estudos. Encerrar com a prece do Espírito Meimei, que ela chamou aqui de oração diante da palavra. Essa é a prece. Antes de começar a oração, seria bom que nós imitássemos um pouquinho a Meimei, os conselhos que ela dá aqui nessa prece. Ela começa dizendo assim: Senhor Jesus, deste-me a palavra por semente de luz. Auxilia-me a cultivá-la.
Não me permita, Senhor, envolvê-la na sombra que projeta. Ensina-me a falar para que eu faça sempre o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera, que se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, Senhor Jesus, induze-me ao silêncio. E onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, ajuda que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da raiva, da ira. Em qualquer conversação, Senhor Jesus, inspira-me o conceito certo que se ajuste na edificação do bem, no momento exato, e faz-me vigilante para que o mal não me use em favor, em louvor da perturbação. Senhor Jesus, não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Senhor Jesus, traze-me o coração ao raciocínio, sincero, sem asperezas, e brando, sem preguiça, fraterno, sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre, que assim seja. E em nome de Jesus e dos mentores espirituais, do Consolador, nós encerramos o nosso trabalho, desejando a todos os participantes muita saúde e muita paz. E uma boa noite e até outra oportunidade, se Deus permitir. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos e até a próxima. Seja, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Natalícia. Boa noite. Boa noite. Mateus, me desligue que meu telefone travou.